Bom, sobre os resultados. Por que é que existe pouco consenso nos resultados? Bom, os efeitos de borda, eles têm sido medidos numa grande variedade de tipos de florestas, com diferentes características de borda e rodeados por uma variedade de matrizes. E porque mesmo com essa variedade, com essas diferentes características, a gente continua de ser incapaz de desenhar padrões bem definidos. São possíveis por causa de possíveis generalizações, que são consequência de pelo menos 3 fatores que eles podem agir simultaneamente, que são a má concepção, a falta de coerência na metodologia, a simplificação excessiva da percepção dos efeitos de borda. Parte da falta de consistência nos resultados sobre os efeitos de borda, elas podem ser atribuídas à percepção inadequada, o que leva à seleção de réplicas inapropriadas. Em 11 dos 24 estudos, não selecionaram réplicas apropriadas e fizeram não se replicar de todo. O que, consequentemente, ao selecionar as réplicas inapropriadas, vai levar à falta de replicação, que vai limitar a generalidade das conclusões e até mesmo a validade dessas conclusões e confundindo totalmente os efeitos. Vários estudos eles confundiram tratamento com réplicas. 2 estudos, por exemplo, que se não me engano foi o 29 e o 31, confundiram níveis de densidade de ninhos com 2 tipos de arestas diferentes. Aqui no gráfico A, como podemos ver, nós temos um padrão assumido pela maioria dos estudos, onde a distância, representada por D, para o fragmento que o efeito da borda penetra, ele é definido como o ponto em que 2 linhas de regressão cruzam-se. A linha I, ela vai corresponder à regressão nas amostras externas, mostrando variação com distância até a borda, certo? E essa linha II, ela vai corresponder à regressão sobre amostras internas que não mostram as variações da distância até a borda. Muitos fatores, eles são potenciais moduladores dos efeitos da borda e eles devem ser considerados para que possam ser escolhidas réplicas adequadas para esses estudos. Quais são esses fatores? Idade, fisionomia, orientação, tipo de matriz e história da gestão e de florestas e matrizes. Por isso que encontrar réplicas adequadas é muito difícil, porque tem que ser consideradas muitas variáveis, certo? E se não for possível a replicação adequada, então tem que se mostrar no estudo as limitações no desenho e devem ser tidas em conta na formulação das hipóteses e na interpretação dos resultados. Então, dando continuidade, né, o que a Vitória falou, em relação à descrição da área de estudo, é importante para avaliar se os supostos efeitos de borda são independentes dos elementos de paisagem diferentes da borda. Né? Se as bordas caírem ao longo de riachos, depressões ou elevações do terreno ou descontinuidades do solo, esses efeitos de borda podem ser confundidos, né, e impossível de separar de tais fatores acidentais. Então, 2 fatores que determinam a fisionomia da aresta, que pode atuar como modulador de efeitos de borda, como está falando aí no artigo, é o ponto de criação da borda, que são os troncos das árvores da floresta original, que atingiram este ponto, e também o ponto de manutenção da borda, né, que é o limite de vegetação rasteira, que é provável, né, que os efeitos de bordas eles interajam uns com os outros, né. Nesse próximo slide, né, que é o slide desses outros 2 gráficos, em resumo, né, a maioria das deficiências aqui apontadas são simplesmente o reflexo da nossa visão simplista das arestas, né, as escassas descrições de locais de estudo, bordas e critérios utilizados para determinar a localização da borda e para selecionar réplicas indicam como os vestígios, né, como os investigadores inconscientes têm sido
da importância de tais fatores da determinação dos efeitos de borda. Então, além disso, dada a complexidade das interações, dessas interações biológicas, não é inteligente esperar encontrar padrões simples, né? E de efeitos de borda de todos os níveis ecológicos. Como vocês podem ver nesses dois gráficos, no gráfico B e C, no gráfico B, nós temos o padrão bimodal de efeitos de borda, em que existem dois picos estatisticamente distintos, o de barras ressentir-se de meios hipotéticos e erros padrões. No caso do C, desse gráfico C, nenhum padrão de borda é feito sobre uma variável, ou seja, a linha contínua, resultante de duas interações de efeitos de borda, que são as linhas pontilhadas, né? Então, de forma resumida, né, falando um pouco sobre isso, este caso hipotético ele poderia iludir, ou seja, tratar, por exemplo, a falta de padrão na densidade de uma espécie vegetal, se a densidade dessa espécie dependesse da luz incidente, ou seja, da linha I, e do solo, né? Então, a umidade, que é a linha II, que neste caso mostram efeitos de borda claros e opostos.